Olá, gente, mais um podcast Ajustando a Rota. Eu sou Tati Ramos, especialista em desenvolvimento pessoal profissional da mulher e mentora de mulheres. E hoje a minha convidada, gente, é mais que especial. Ela é mãe de 3, assim, jovens maravilhosos. Ela é esposa, e não é só uma esposa simples, tá, gente? Ela é esposa de um pastor, assim, muito conhecido. Depois ela vai falar o nome dele. E ela é mulher. Eu tô aqui com a Márcia Figueiredo, gente. Tati. Uma referência pra mim. Se apresenta aí, Márcia. Legal também. Eu sou Márcia Figueiredo por causa do nome do Gustavo, né? Porque eu sou Márcia Ramos também. É Márcia e Cristina Ramos. Aí entrou o Figueiredo por causa do casamento. Figueiredo, né? Mas na minha adolescência, juventude, era conhecida como Márcia Ramos. Gente, quanto é olha lugar. só. Agora é Figueiredo. Agora é Figueiredo. Muito bom, Márcia, você tá Bom aqui, demais. tá? Assim, muito bom você ter aceitado esse convite, Um prazer, tá? uma honra, né? Eu te falei, era uma honra. Ainda mais depois dos elogios que você me fez lá no Zap. Falei, vindo da Tati, como dizer não? Mas é assim, gente, uma mulher assim espetacular. E a gente vai estar falando aqui, Márcia, sobre a tua realidade, a tua vida. A gente vai falar sobre prioridade, adaptação, semeadura, dedicação. E eu já Meu tenho uma Deus, pergunta tem aí. papo. Tem papo. Gente, essa convidada aqui tem papo pra Minha horas, vida é uma tá? loucura. Vai ser muito bom, gente. E eu quero te fazer uma primeira pergunta, Márcia. O que motivou você a tomar a decisão assim de abrir mão de uma carreira profissional ou do trabalho para dedicar integralmente à família? E parece que é um papo, né, gente, meio assim, poxa, me dedicar à família? Sim, se dedicar à família. Conta pra gente aí, exatamente como isso. que foi tudo isso? Menino, sabe que eu nem sei direito aonde surgiu esse start, né? Porque o que acontece? Quando eu estudava, o meu sonho era ser médica, ou medicina veterinária, ou cuidar de gente ou cuidar de bicho. Né? A minha paixão, animal é a grande paixão da minha vida. E aí eu queria fazer mais aquela história, né? Como que faz faculdade de medicina, né? Pobre mortigem, né? Que a gente é pobre, né? Mas é engraçado porque faculdade de medicina é caro mesmo. Ou você vai para uma federal e se mata de estudar e tal. Então eu ficava naquela dúvida. Aí acabei o ensino médio, não tinha condições de entrar na faculdade naquela época, fui trabalhar. Só que naquela época eu já namorava o Gustavo. Eu comecei a namorar, gente, eu sou esposa do pastor Gustavo Figueiredo, nem falei, né? Pastor Gustavo, filho do presbítero Dejaí, regente do coral da Central, todo mundo conhece, né? Falecido Dejaí, meu sogro faz muita falta. Então o que acontece? Eu já namorava o Gustavo, eu comecei a namorar com 15 anos o Gustavo. Não aconselho hoje, gente, os meus filhos eu botei pra namorar com 18. Aprendi com o pastor Luciano Subirá e baixei o decreto lá em casa. Depois eu conto essas histórias pra vocês. Mas assim, eu já namorava. Então, quando eu saí do ensino médio, eu já fui trabalhar e eu já estava no contexto de namorar para casar. Só que eu demorei a casar porque eu comecei a namorar muito cedo. Como é que casa, né? Sem trabalho, sem sustento. Então, a gente namorou quase 6 anos e a gente se casou. Nesse meio tempo, eu não estava fazendo faculdade, eu estava trabalhando. E aí, depois, assim que eu casei em 95. Quando foi em 97, um ano depois que eu casei no final do ano, meu casamento foi 30 de dezembro. Gente, olha só, 30 Comigo de lá em casa dezembro, tudo é gente. história, né? O pessoal vinha cumprimentar a gente no casamento. Muito obrigado que eu vim no seu casamento, você estragou meu Réveillon. Não dá tempo de viajar. Assim, né? Falei, poxa, eu sou muito amada mesmo, né? Que as pessoas deixaram de viajar pra ir. Mas assim, aí a gente casou, né? E aí eu tava trabalhando. E aí eu ficava pensando assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Um ano depois, eu comecei a faculdade, o seminário teológico. Não era faculdade na época. Então eu fiz o seminário teológico e aí começa a minha história. Olha aí, gente. Porque eu entrei no seminário e falei, bom, vou fazer seminário para conhecimento. Eu não queria ser pastora, missionária, nada disso. Mas eu sempre gostei de estudar, não estava fazendo faculdade, bora fazer o seminário, porque eu já estava no contexto de igreja. Eu me converti com 17 anos, né? Eu me converti em outubro de 91. Eu tinha feito 17 anos, dia 7 de outubro, me converti. Eu não lembro a data certa, mas eu lembro que foi em outubro, numa conferência de jovens na Wesleyana Central e por aí vai. E aí eu entrei pro seminário porque eu já estava nesse contexto, queria aprender mais de Deus, aprender mais da Bíblia e tal. Fui eu pro seminário. No 5º período, seminários são 8, eram 8, acho que deu 8 hoje. No 5º período, começo eu com umas depressões, umas coisas esquisitas, que eu nunca tinha sentido. E aí descubro, 2 meses e meio depois, que eu estava grávida, né? Era o hormônio, era o beta-HCG subindo positivo, na minha vida, né? Positivo. E eu toda esquisitinha lá, mas com 4 meses eu ficava super bem, né? Porque passava a fase do hormônio crescer, eu ficava super bem. E aí, gente, engravidei. Aí tranquei o seminário, falei, não tô com vontade de continuar, fui ficando toda diferente, mas diferente pra melhor. No começo é esquisito, mas depois melhor.
E aí, gente, o que acontece, Tati? Pessoal, tá até olhando pra câmera. Foi um atrás do outro. Oh, que entendeu? maravilha, né? Engravidei do Gustavinho. Aí o Gustavinho nasceu em janeiro, dia 21 de janeiro de 2001. Logo em seguida, ele tinha 7 meses, eu engravidei da Bia. Que maravilha. A Bia nasceu 7 de maio de 2002. Logo em seguida, engravidei da Carol. Ai, aleluia. A Bia tinha quanto tempo? A Bia, gente? um ano. Porque o aniversário da Bia de 1 ano foi numa semana, na outra eu fiz o exame, que eu já tava esquisitinha de novo. Falei, tô grávida. E aí eu fiz o exame e tava grávida. Aí a Carol nasceu dia 12 de janeiro de 2004, porque eu fiz prova com Deus. Porque eu não ia fazer ligadura de trompa. Porque graças ao bom Deus e Pai, ele me deu a fertilidade. Mas eu falei, cara, faço, não faço? Eu queria ficar na chuva. Por mim eu ia ter 10 filhos, eu não tava nem aí. Mas o Senhor me respondeu aquele algodãozinho no orvalho mesmo, sabe? Nossa, Tudo que eu falei lindo. com o Senhor, era eu e ele. E aí eu fiz a ligadura. Então, nesse meio tempo, Tati, quando eu ganhei o Gustavinho, eu ainda continuei trabalhando. A minha sogra e minha mãe me ajudaram muito. Só que com 7 meses eu engravidei de novo. Quando a Bia nasceu, o Gustavinho tinha 1 ano e uns quebradinhos. 1 ano e 2 meses, eu acho. Cara, avó nenhuma ia conseguir olhar 2. Bebês. Quando veio a Carol, então nem se fala. Então, quando a Bia nasceu, eu parei de trabalhar. E eu e o Gustavo entramos num acordo, né? Não foi fácil pra mim essa decisão, porque eu queria trabalhar, eu queria ser independente, né? Eu queria não depender financeiramente do meu marido. Eu tinha todas umas ideias, assim, bem Jezabel mesmo, sabe? Que depois eu fui aprender que era. Sim. Eu queria ser independente, mandar na minha vida, o nariz é meu, mando eu. Só que quando a Bia nasceu, eu parei de trabalhar, a gente entrou num acordo, o Gustavo falou, amor, você pode parar de trabalhar para cuidar, né? Se você quiser. A gente vai se privar de algumas coisas, mas eu dou conta do sustento da casa sem você precisar trabalhar. E eu sempre tive na minha cabeça, eu esqueci de falar isso, que se eu colocasse filho no mundo, eu criaria. Né? Legal. Eu não queria delegar. Uma coisa é vó me ajudar a olhar, tá tudo na família. Outra é você colocar numa creche e tal. Isso era uma ideia minha. Também não tem nada contra quem faça isso, gente, né? Tô falando da minha ideia, minha cabeça. Então eu parei de trabalhar. E aí começou todo um processo na minha vida, né? Que aí é que eu acho que foi o start no nascimento da Bia, que eu parei de trabalhar e logo em seguida eu já estava grávida da Carol. Então eu falei, cara, ou eu tinha que parar mesmo, porque trabalho nenhum também eu ia conseguir manter creche para 3 e tudo mais. Então, ali começou um start e um processo, né? Não foi uma coisa que aconteceu por escolha minha. Aconteceu porque eu creio que Deus foi me levando para isso. Sim. E foi trabalhando na minha vida para isso. E aí, eu escolhi cuidar dos meus filhos. Aí, sim, foi uma escolha. O processo começou natural. Mas aí, chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha. Quando nasce a Bia, eu falei, ou eu vou botar os 2 numa creche, porque a vó não vai dar conta de olhar 2 bebês, já tem uma certa idade, ou eu vou parar para cuidar. E ali eu escolhi parar para cuidar, em acordo com meu marido. Aí começa todo um processo. Não, eu achei interessante você falar essa questão do acordo. Eu acho muito bacana isso, porque às vezes a gente quer tomar decisão assim, eu quero resolver e pronto. E o outro ponto importante que você falou é que você quis cuidar dos seus filhos. Exatamente. Uma decisão que você quis ter, Isso. né? E às vezes as pessoas, assim, se privam dessa decisão porque no mundo atual, né, a gente fala muito... Eu cresci dessa geração que a mulher tem que estar sempre fazendo tudo e mostrando que ela pode. Mas eu achei interessante que você meio que fez uma contramão do que era o normal fazer, E a mulher pode né? tudo mesmo, inclusive escolher se tornar do lar, né? É engraçado porque, assim, Deus me conhece, né, Tati? Ele sabe quem eu sou. E eu costumo dizer, gente, que se eu não tivesse me convertido, eu tava aí hoje fazendo justiça com as próprias mãos. Não poderia ser O meu senso de juíza, justiça, exatamente, o meu senso de justiça é super aguçado. Várias pessoas já falaram pra mim, era engraçado que até o zelador lá da igreja que eu trabalhei, ele falava assim, Dona Márcia, a senhora tem que ser advogada. Porque eu sempre gostei de defender a causa dos fracos e oprimidos. E eu falava pra ele, não, seu Jorginho, se eu fizer direito, eles vão me matar aí. Porque meu senso de justiça é muito aguçado. Então eu sempre falava assim, bom, se eu fizer também, eu quero ser promotora. Eu também não vou defender ninguém, não. Vou fazer acusação. Vou provar que é culpado, né? E pra parte de juiz, né? Então, assim... Você tem que fazer uma escolha, Tati. A mulher, ela pode tudo, inclusive decidir parar a vida dela profissional e se tornar alguém do lar. E Deus, como me conhece, Deus me levou para uma família muito interessante, né? Eu louvo muito a Deus, porque assim, eu venho de uma família disfuncional.
né? A minha família, eu sou filha de um pai que era alcoólatra. Era um pai maravilhoso, mas ele tinha esse problema, né, do alcoolismo. Então eu vi o meu pai destruir a vida dele e a família por conta do álcool. Por outro lado, eu tinha uma mãe muito guerreira, que era uma mulher do lar, mas que quando houve necessidade de botar a mão na massa, ela pegou. E a minha mãe pegou de tudo, desde trabalhar numa empresa de beleza, consultoria de beleza, que ela andava toda arrumada, maquiada, fazia consultoria, depois ela foi ser secretária dessa empresa, a pegar faxina para fazer. A minha mãe não tem essa. Eu tenho que sustentar as minhas filhas. Quando ela separou do meu pai, o meu pai não dava assistência por causa do alcoolismo, ele não era uma má pessoa, mas a bebida transformava tudo, né? Então a minha mãe, guerreira, botou. Então eu vi isso. Eu vi uma mulher do lar criar a gente enquanto a gente era pequena. Com 11 anos, eu tinha 11 anos. Minha mãe separou do meu pai e eu vi ela correr atrás para sustentar a família. Então eu tive essas experiências. Sim. E aí Deus me coloca numa família bem patriarcal mesmo. Meu sogro, o presbítero Dejaí, era um homem maravilhoso de Deus. A minha sogra, uma mulher de Deus, aquela mulher dedicada ao lar, à família. E eu fui conviver nessa família. Olha só, parece que preparou tudo, né? Tudo, porque eu vinha de um lar disfuncional e onde a gente não conseguia sentar à mesa para fazer uma refeição em paz porque a bebida atrapalhava. Aí vou eu para a casa do presbítero Dejaí, onde a gente sentava à mesa com a família toda. Toda vez o meu sogro levantava uma oração a Deus, gente, agradecendo a Deus. Valores bem claros, valores. Né? O Senhor me botou dentro de uma família com valores para eu aprender os valores. Olha que lindo. Eu tinha me convertido, mas não conhecia os valores, né? Minha mãe se esforçou muito. A gente vinha do catolicismo, né? Estudei em colégio de freira, colégio de padre. Eu aprendi muita coisa. Deus foi muito bom na minha vida, muito bom na minha vida. E aí, quando ele me coloca nessa família, meu sogro patriarcal. Sustentava a casa toda, sustentou os filhos, até eles saírem para trabalhar. Minha sogra, uma mulher do lar, um exemplo, que sempre gostou de cuidar da casa, cozinhar, agradar os filhos. Todo domingo era almoço na minha sogra, com a família ao redor da mesa. Tô eu lá aprendendo essas coisas. Aí eu vou e caso. Né? E aí eu queria continuar independente, né? Aquela coisa toda. O que eu sempre gostei de fazer na vida? Eu gostava de trabalhar, eu gostava de jogar bola, eu sou às avessas, né? Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Nunca gostei de coisas de menina. Eu sempre gostei mais das coisas de garoto. Brincar na rua, andar de trole, bicicleta, skate, jogar bola. Eu. O Gustavo fala que ele não sabe como é que ele se apaixonou por mim. Porque a primeira vez que ele me viu, eu tava num campo de várzea. Meu Deus! BNH do São Sebastião, pra quem conhece. No campinho que tem lá, jogando bola no meio dos garotos. Totalmente diferente. Chamando pra briga e falando palavrão, porque eu não tinha me convertido ainda. Passei pelo Egito, aprendi todos os palavrões. Falava eu lá, palavrão à beça. E o Gustavo me olha e diz assim, me apaixonei, como assim, né? Então, assim, Deus me colocou nessa família e eu fui aprendendo esses novos valores, né? Não foi fácil para mim escolher, mas esses valores, querendo ou não, foram entrando na minha cabeça. Eu vendo os meus cunhados, vendo a família da minha sogra, vendo como as coisas aconteciam, eu fui falando, não, eu vou criar meus filhos. Olha, gente. Eu vou, né, fazer isso. Então, foi Deus que foi encaminhando a minha vida. E aí o meu marido é igual ao meu sogro. Ele é assim, ele sempre falou assim, Márcia, você é livre para você fazer o que você quiser. O Gustavo é uma bênção na minha vida. Se você quiser estudar, eu te apoio. Se você quiser trabalhar, eu te apoio. Mas se você quiser ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos, eu te apoio também. Porque eu sempre tive esse sonho de ser o patriarca da família também, de sustentar a minha família. Então, o Gustavo sempre me deixou muito livre. Então, não foi difícil entrar nesse acordo, porque ele, entendeu? E ele é meu maior incentivador até de hoje. A gente vai chegar lá, né, nesses assuntos, de voltar à vida profissional. Muito bom. E quais foram os principais desafios que você enfrentou ao tomar essa decisão? De tomar essa decisão de se dedicar ao lar? Porque, assim, é uma decisão que, para algumas mulheres, pode ser assim, poxa, eu vou acabar com a minha vida. Eu fiz um curso, pessoal, né? Um curso Mulher Única, que é só um spoiler, tá, gente? Mas tem uma lição que fala, não morra no seu lar. Porque eu também já tive essa ideia de, ai, meu Deus do céu, vou ficar só em casa. Mas é interessante que a lição, assim, mudou totalmente a minha mentalidade. Porque, assim, é uma bênção estar no lar, né? E quais foram os principais desafios que você enfrentou tomar essa decisão? Não, eu acho que o principal foi esse, vou acabar com a minha vida, né? Gente,
a gente sempre entra em crise, né? É o que eu falei, eu tinha o sonho de me tornar médica, né? Ou médica veterinária, ou medicina mesmo. O maior sonho sempre foi medicina mesmo, né? Pouco tempo eu tive lá visitando a FASE, né? A Faculdade de Medicina. E Deus me deu de presente um passeio na sala de anatomia. Ai, meu Deus. Porque lá é burocrático, né? E tá certo, tem que ter toda uma organização. Mas eu falei, o não eu já tenho. Minha filha foi apresentar TCC de nutrição, aí eu fui para apresentação, falei, tava demorando a começar e tal, vou dar uma volta na faculdade. Já sabia o caminho das pedras, fui eu lá. Quando eu cheguei lá, eu fui tão bem recebida pela pessoa que trabalha lá, e não tinha ninguém, ele fez um tour comigo, Tati. Nossa. Deus me deu de presente um tour na sala de anatomia da FASE. Ainda chego lá, olha o presentão. Gente, vocês vão achar esquisito, mas para quem gosta de fazer medicina... Além das peças, que eles chamam de peças, tinha muitos ossos, tinha muitos pedaços de pessoas, tinha de tudo, gente. Tinha cabeça fatiada, tinha coração, tinha rim. Eu amo medicina, pra mim essas coisas são normais. Tinha lá os corpos, né? Porque são as peças que eles falam empilhados. Tinha um fresquinho, Tati. Meu Deus! A pessoa tinha se doado para a faculdade, estava lá no processo de botar formol. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Você que coisa linda. ver, né? Fiquei apaixonada por aquele lugar, porque sempre foi meu sonho. Então eu falei assim, cara, Deus realiza até esses sonhos. Sim. Né? Mas primeira coisa que eu enfrentei, o primeiro desafio foi esse. Quem nunca entrou em crise? Qual a mãe que nunca entrou em crise? Eu, às vezes, olhava para os três assim, eu ia pro quarto, fechava a porta do quarto e falava assim, Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque assim, o Gustavo fala assim, eu vou falar porque o Gustavo fala de mim. Fala, amor, você é uma mulher tão inteligente, porque a gente não pode falar da gente mesmo, né? Mas como ele fala, eu vou falar. Você é uma mulher tão inteligente, você tem tanta capacidade. E às vezes eu entrava no quarto e falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com essa inteligência toda? Que desperdício. Porque a minha rotina passou a ser o quê? Acordar de manhã, cuidar de criança, cuidar de casa, comida. E eu detesto cozinha. Não é teu forte. Não, o que eu falo, né, Tati? Eu falo que se eu bater uma corrida com o diabo corre da cruz, eu corro da cozinha. Eu chego primeiro que ele. Eu falo assim, anda, meu filho, tá atrasado, entendeu? Porque eu não gosto de cozinha. Então, assim, eu fui enfrentando esse desafio. Então, o maior desafio, primeiro, foi acabei com a minha vida. O segundo foi me sentir burra. Ai, meu Deus. Ignorante. Eu falava, gente, sabe qual é a sensação que eu tinha? O mundo tá caminhando e eu parei no tempo. Eu me sentia parada no tempo. Eu enfrentei muito essas crises. Eu chorava, sabe? Eu falava, meu Deus, não dá tempo de estudar, não dá tempo de fazer nada. Quando eu vi, o dia acabou, é o dia inteiro com criança e tal. Então, no começo, foi essas crises que eu enfrentei, que eu acho que todo mundo enfrenta. Mas Deus foi moldando os meus valores aos poucos. Olha, né? gente, No começo, eu me sentia culpada também. Né? Eu enfrentava a culpa, falava, nossa, mas tá tudo bem. Né? Não falta nada. Eu tenho 3 filhos saudáveis e tô eu aqui reclamando que tem que cuidar deles. Olha, é um misto de sentimentos, gente, Tati. eu acredito que muitas mulheres passam por Uma isso, loucura. né? É o sentimento de ter destruído a vida, acabei com a minha vida. É o sentimento de estar ficando para trás, o mundo tá avançando e você tá ficando para trás, né? É o sentimento de que é uma rotina interminável que não passa Serviço nunca. de casa não acaba, né? Não acaba nunca, entendeu? E a culpa, né? Você arrasta muito a culpa de estar tudo bem e você continua querendo fazer outra coisa. São as crises, né? Você falou de crise, eu fiquei pensando agora nisso, né? Desafios foi comigo mesma. Isso aí. E até a próxima pergunta fala sobre isso mesmo, ó. Como essa escolha afetou a sua identidade pessoal e a sua visão de si mesma, que você acabou de falar, né? Eu tenho certeza que eu entrei num processo de tratamento de Deus na minha vida. Porque a nossa visão, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Sim. Né? Que a gente tem que estar sempre sondando o nosso coração, que o nosso coração é enganoso. A gente acha que a gente é uma coisa e a gente não é. Né? Então eu tenho certeza que Deus foi me moldando ali, foi moldando os meus valores. Hoje, Tati, se eu partir para minha vida profissional, eu vou com outra cabeça. Sim. E Deus é assim, o Deus quer o nosso bem. E nada acontece, eu não creio que nada acontece por acaso. Né? Deus não me deu 3 filhos, um atrás do outro, por acaso. Deus não me deu um marido, né, maravilhoso, mas um homem de Deus patriarcal, por acaso. Até porque, como eu comecei falando, né, que eu vim de uma família disfuncional, eu conheci uma família funcional, não uma família perfeita, a família do meu sogro, mas uma família mais ajustada. E Deus me deu um marido que me deu de presente uma família ajustada. Verdade. Tudo que eu não vivi, porque minha mãe separou do meu pai, eu tinha 11 anos, né?
Tudo que eu não vivi na minha família de origem, Deus me deu em dobro na minha Uau. família. Porque, assim, a paz que eu não tinha, porque meu pai bebia e a gente nunca sabia como ele ia chegar em casa. E meu pai, na bebida, ele não se tornava só um homem que estava bêbado e ficava lá na dele, jogado lá. Não, meu pai ficava violento. Nossa. Tinha todo um lado espiritual também, Uhum. né? Violento mesmo, de quebrar a casa toda, né? Então a gente não tinha paz. Como é que era a minha casa? Como é que era a minha família de origem? A minha mãe criou a gente, assim, eu me lembro disso claramente desde pequenininha. Eu não tenho o hábito de dormir de pijama, Tati, até hoje. Por quê? Porque minha mãe sempre botou a gente pra dormir com uma roupinha que fosse confortável, mas que pudesse Olha só, rota né? de fuga. Gente. Tinha que ajustar a rota de vez em quando lá em casa, entendeu? Olha só. Porque, dependendo de como meu pai chegava, minha mãe passava a mão em mim e na minha irmã no berço. E ele entrava por uma porta, a gente saía por outra. Sempre tinha uma mochilinha com as coisas necessárias e a gente sempre com uma roupinha que não desse trabalho para sair de casa. Caramba, olha Entendeu? só. Então, hoje, a minha família, o meu marido, completamente o contrário, né? Na minha casa eu tenho paz, né? A gente nunca precisei sair correndo, nada disso. Então, Deus foi moldando o meu caráter. Então, os principais desafios foram comigo mesmo. Não foi em si com as pessoas, com a sociedade, foi comigo. Até para você se adaptar a essa nova realidade. Eu tive que mudar a minha né? visão de vida. De mulher, de mundo, entendeu? De valores, principalmente de valores. Deus foi tratando comigo valores, que quando a gente é muito jovem, a gente tem uns valores. Eu costumo dizer, Tati, que o ideal de vida, mas Deus é perfeito, a gente vai aprendendo mesmo. O processo de amadurecimento é maravilhoso. E eu creio que ele é assim para a gente chegar na idade madura e dar valor. E não ficar frustrado porque já está ficando velho, entendeu? Por que eu falo isso? Porque os nossos valores vão mudando ao longo dos anos. Então, eu falo que o ideal era a gente ter, com 20 anos, a cabeça que a gente tem com 35, ia ser 40. bom mesmo, Não né, seria gente? maravilhoso? Ia ser bom O juízo que a gente tem com 35, 40, a gente tem aos 20? E a gente não tem. Não tem mesmo. Não tem. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, né? Eu falo muito de Deus porque a minha vida, né, meu esposo é pastor, a minha vida gira em torno da família, da igreja, né, da sociedade. Então, assim, a gente vai sendo moldado. Aí eu falo, cara, se Deus não tivesse me colocado nesse caminho, o que eu seria hoje? Que nem eu brinquei. Falei, se eu não tivesse me convertido, eu estava aí fazendo... Porque eu me conheço o meu senso de justiça. Então, se hoje meu senso de justiça não fosse submetido à palavra de Deus, se eu não aprendesse com Deus que a nossa justiça própria é um trapo de imundícia, eu poderia estar achando que eu estava fazendo certo, fazendo errado. Coisas, né? Entendeu? Então, assim, Deus tem me levado pro lar, para dentro de casa. Até se hoje eu quiser me tornar uma médica, Tati, porque ainda está em tempo, né? Tudo bem que eu vou sair na reportagem do Fantástico. Aquele exemplo de superação, né? Nossa, lá, 70 anos no meio dos jovens, aquela coisa. Mas hoje eu vou com outra cabeça. Com certeza. Entendeu? Eu vou com outros princípios, outros valores. Eu queria tanto ser uma bênção para a sociedade, mas eu poderia me tornar uma maldição se eu não tivesse com a rota certa. E olha, entendeu? O que você está falando é muito importante, né? Até a pergunta próxima também vai falar muito sobre sociedade. A gente fica muito preocupado com o que está fora e a gente não se preocupa com o que está dentro. E aí são coisas que eu paro para pensar. O que adianta, às vezes, um sucesso pessoal e profissional e você tá com a sua família totalmente destruída. E, infelizmente, né, hoje eu lido com muita mentoria, consultoria para mulher. Posso falar a verdade para você? A maioria dos problemas são familiares. Eu fico assim, a pessoa tem até um sucesso na vida profissional, mas aí você olha para a família, afetou. E o que adianta? Afetou a base toda. Então, assim, acho que esse papo é muito gostoso pra gente trazer essa realidade, sabe? E aí, mulher, fica um convite pra você. Olha mais pra dentro. E às vezes olhar pra dentro é necessário. Olhar pra tua família, cuidar dos seus, ter esse momento de você valorizar, estar junto. Porque às vezes também eu já vi muitas mulheres em consultoria, né? Que ela valoriza estar fora. E quando ela chega em casa, ela não é feliz. Tem algo isso errado, depende né? muito, Tati, também da cosmovisão que a pessoa tem, né? Sim. Até os meus 17 anos, eu tinha uma cosmovisão. Fui criada, né, no lar disfuncional, aquela coisa toda. Só que ao me converter, né, ao aceitar Jesus na minha vida, nascer de novo, a minha cosmovisão foi mudando. Então, assim, pode até parecer estranho para algumas mulheres que vão assistir o podcast, porque, assim, hoje... A minha cosmovisão é toda baseada no que eu aprendi na palavra de Deus. Então, isso mudou a minha maneira de ver. Então, Uma tudo bússola, né, exatamente. pra você, né?
tudo depende de como você enxerga a vida. Eu enxergava a vida de uma maneira, passei a enxergar a vida de outra maneira. Então, assim, muita coisa do que eu vivi e do que eu vivo hoje tem a ver com o que eu conheço da palavra de Deus, o que Deus foi me ensinando, e eu fui fazendo escolhas dentro dessa visão. Uau. Porque as pessoas vão fazendo escolhas de acordo com a cosmovisão que ela tem. Sim, da Como que ela vê a realidade vida? dela, né? No O meio que ela tem tá valor para ela? inserida, né? Exatamente. Verdade. Eu, por exemplo, aprendi com um pregador que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Isso é algo que entrou para dentro de mim. Então, eu olhava sempre para isso, irmão. Por mais que eu tenha vontade de fazer algumas coisas profissionalmente falando, não justifica o fracasso da minha família. Quer ver um exemplo disso? Quando nós pastoreamos 2 anos em Niterói, 2013 e 2014, nós estávamos em Niterói. Os meus filhos eram pré-adolescentes nessa época, né? O Gustavinho é de 2001, tinha 12 anos, né? 12, 13 anos. As meninas, 1 ano e pouquinho mais novo, né? Então, quando a gente foi para Niterói, o Gustavo me incentivou muito a prestar o vestibular para medicina. Porque a UF tem, né? Federal de Medicina. E ele falou, amor, a gente está em Niterói. O campus da UF é aqui do lado. Olha só que Vai legal. fazer a tua faculdade. Só que naquela época, olha, mais uma escolha por causa da minha cosmovisão. Os meus filhos eram pré-adolescentes. Então, eles estavam no auge da transição de criança para adolescência. E a gente sabe que a adolescência é uma fase cheia de conflitos e tal. Aí, o que eu respondi para ele? Falei, amor, seria muito bom. Mas eu olho para os nossos filhos hoje e vejo que eles precisam ainda da minha presença em casa. Da minha e da sua. Mas num lar, numa cosmovisão da palavra de Deus, a gente sabe que a mulher fica mais em casa, né? Sim. Não tem nada a ver com preconceito, gente, mas só com uma cosmovisão, né? Então eu falei assim, os meus filhos precisam de mim em casa ainda. Eles ainda estão... Eu sei que a identidade da criança é formada, né, até 7 anos, 8 anos, mas eles ainda estão numa fase de insegurança. E eu falei assim, eu não vou... Porque se eu fosse fazer medicina, Tati, é uma faculdade que você- requer de mim O dia integralidade. inteiro você tá estudar, fazer estágio. Entendeu? Residências, coisas. Eu falei, então não tá na hora. Então, mais uma vez, Você fez quando eles essa eram bebês, escolha, eu né? escolhi, falei, não, vou cuidar, porque as avós não vão dar conta, eu vou ter que delegar para uma creche, eu vou colocar outras pessoas fazendo aquilo que eu preciso fazer, formando o caráter dos meus filhos. Uau, olha só, formando caráter. Entendeu? Aí agora na pré-adolescência, que é a fase de chegar na adolescência, aquelas inseguranças, conflitos, eu vou me ausentar. Falei, não, mais uma vez eu escolhi ficar. Entendeu? E eu falei, não, agora é a hora de eu ainda tenho que, não tá na hora de eu sair de casa. E aí ele me apoiou de novo, falou, tá bom. Quando chegar o tempo que você quiser, mas eu tô aqui para dizer para você, se você quiser ir, você tem o meu apoio. Eu falei, amor, muito obrigada, mas eu sinto que não é a hora. Então, mais Legal. uma vez eu escolhi. Mas isso por causa de quê, Tati? Da minha cosmovisão. Quando eu botava na balança, o que tinha mais valor para mim, embora eu vivesse as crises, porque eu não deixei de viver as crises, Tati, entendeu? Embora eu vivesse as crises, na balança pesava mais para mim o bem-estar da minha casa, a minha responsabilidade que eu tinha, né, que eu tenho diante de Deus de apresentar os meus filhos, criar meus filhos, porque eu acredito pela minha cosmovisão que os meus filhos, antes de serem meus, eles são de Deus. São uma responsabilidade que Deus me confiou de cuidar de pessoas. A minha cosmovisão de que meu primeiro ministério é a minha casa. Uau. E nem a minha igreja, nem minha vida profissional, mas é a minha casa. Uau. Então, na hora de botar na balança, pesava mais o bem-estar da minha família. Então, eu renunciei minha realização profissional, porque a vida é feita disso. De renúncias, você de está escolhas. falando bastante de escolhas, né? Olha só que interessante, né? Eu fui fazendo escolhas. Mas não quer dizer que essas escolhas eram confortáveis. Olha aí, gente, crescimento, Entendeu? evolução. Eu não deixei de viver as crises. É que por causa da minha cosmovisão também, eu vejo que nas crises Deus foi me fazendo Uau. crescer. Forte demais. Entendeu? Mas você não vê isso no primeiro momento. Eu fazia a escolha porque eu achava que era certo. E eu ia pro quarto chorar. Entendeu? Senhor, as coisas estão... Minha vida tá passando. Era uma frase que eu falava muito. Minha vida tá passando. Eu tô perdendo tempo. Era Olha uma só, frase que eu gente. falava muito também. Eu tô perdendo tempo. Mas eu renunciava esse tempo. Entendeu? E ia fazendo as escolhas. Gente, Hoje eu que colho lindo. os frutos, mas não é mil maravilhas, não. Não é Aham. fácil, não. Entendeu? Não deixei de viver as crises, não deixei de chorar, não deixei de
Entendeu? Muito bom, gente. E o que que você aprendeu sobre si mesma, sobre a vida durante esse tempo dedicado à família? Ai, que a gente é capaz de fazer coisas que a gente não imagina. Olha, gente. Porque assim, eu não me imaginava nessa vida, Tati. Eu não me imaginava numa vida do lar. Sabe, eu sempre fui moleque de rua, eu era isso, entendeu? Uhum. A minha mãe costumava brincar, hoje a gente fala isso, as pessoas levam para o outro lado, mas a minha mãe falava brincando, tinha que ter nascido homem, né? Uhum. Porque, cara, minha mãe tinha que gritar, vem pra casa, porque eu tava na rua brincando, né? Eu tinha bolinha de gude. Meu pai fez trole. Meu Deus. Pra gente, eu descia, gente, Avenida Portugal, eu tenho 50 anos. A Avenida Portugal não foi sempre asfaltada, era paralelepípedo. Onde é o Hospital CMH, Avenida Portugal, sim. no Vou Paraíso. Eu nasci e fui criada boa parte da minha infância, um pouquinho pra cima, na rua César Borralho. A gente descia de trole até o SMH. Era ali que a gente brincava, não tinha tanto carro na época. Aham. Gente, quando eu falo na época, eu falo, meu Deus, são só 50 anos, mas a coisa mudou tanto em 60 anos, né? Da década de 60 pra cá, o mundo mudou tanto que eu posso dizer, na minha época não tinha, mas eu não sou velha, eu tenho 50 anos. E aí eu gostava dessas coisas, sabe? Então eu não me via uma mulher do lar, Tati. Foi Deus que foi me conduzindo, né? No começo, acho que eu já até te contei isso, né? Quando eu ia preencher um crediário. Ai, gente, eu sou da época do crediário. Meu Deus, eu só tenho 50 anos, tá, gente? O crediário parou de fazer há pouco tempo. pouco tempo. Você preenchia uma ficha e tava lá, profissão, do lar. No começo, Tati, não era fácil para eu escrever do lar, não. Eu falava assim, disso aqui vai mudar. Eu vou colocar aqui, ginecologista, obstetra. Doutora, médica. Hoje eu já penso até em outra coisa, proctologista. Gente, eu me divirto com as coisas, né? Proctologista, vamos lá. Mas depois, hoje, se eu tivesse que preencher um crediário, pena que hoje não preenche mais, né? Mas eu colocaria lá do lar em letra maiúscula. Um orgulho, né? Um orgulho, mas foi fácil chegar nisso? Não foi, entendeu? Não foi. E você foi moldada para hoje você ser essa mulher, né? Exatamente. Assim, quando a gente fala do lar, né, pessoal? Às vezes a pessoa fica com preconceito. Ah, eu só tô em casa. Não é você só tá em casa. Você está investindo. Não, e hoje, Tati, hoje as mulheres ainda têm, porque assim, até eu tenho, né? Hoje a gente pode fazer um tantão de coisa de casa. Hoje eu acho graça, porque Verdade. as pessoas hoje amam ficar em casa, né? É Já verdade. gostavam antes, mas depois da pandemia, Foi a então pandemia que descobriram o home despertou. office. Gente, coisa do lar, o que tá vendendo ultimamente em redes sociais, coisas do lar para você decorar sua trabalham de casa. casa, para você fazer isso. Hoje as pessoas querem ficar em casa. Engraçado, né? Na minha época, não Doideira. tinha muita faculdade, já estava começando, mas não tinha muita faculdade EAD. Hoje tem praticamente tudo. O que pode ser EAD tem EAD. É que existem profissões que não tem jeito, mas Sim. tudo que pode tem EAD. Então, você pode fazer muito investimento na sua vida em casa, né? Mas na minha época nem tinha tanto. Então, assim, Deus literalmente moldou meu caráter, sabe? Ele foi me transformando, moldando o meu caráter, né, nisso tudo que eu vivi, sabe? Não foi fácil, mas hoje eu olho para trás e falo, Senhor, muito obrigado. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Muito bom. Muito a pena. Como você encontrou equilíbrio entre suas responsabilidades familiares e as suas necessidades pessoais? Como que tu conseguiu Eu acho que eu encontrar tô esse encontrando equilíbrio? equilíbrio até hoje. Até hoje, mas... Até hoje. Na verdade, assim, né, as crises, é o que eu falei que as crises fazem a gente crescer, né? No começo era muito difícil, porque era é o que eu falei. O meu pessoal, eu me sentia parada no tempo, entendeu? Mas hoje eu olho para trás e vejo, eu não parei no tempo. Quando eu olho para os meus filhos, né? Graças a Deus, meus filhos não são perfeitos, mas os meus filhos são pessoas maravilhosas. Não me dão trabalho, não me deram trabalho na adolescência, não estão me dando trabalho na juventude, sabe? Não deram trabalho mesmo. Eles Verdade. não são perfeitos, mas Mas não assim, aprontaram. quem conhece, pessoal, quem conhece os filhos da Márcia e do pastor Gustavo, vem neles assim, cara, eles são dessa geração, mas parece que são de outra. Porque, É assim, engraçado. você vê uma inocência, eles são educados. O Gustavinho, né, o filho mais velho, ele pode ver a gente em qualquer lugar, gente, vocês não estão entendendo. Ele para te cumprimentar, pra um te barato. abraçar, pra perguntar como é que você tá. O meu esposo, Marcelo, adora o Gustavinho, que fala, gente, ele trabalhava no shopping, né? Aham. A gente passava lá, geralmente a pessoa só dá um tchauzinho. Não, o Gustavinho tava lá na É. porta. Fala, como é que tá? Como é que vocês estão? É isso Então, assim, aí. eu falo isso. Eles são desse tempo, mas é engraçado. Parece que eles são de outro tempo. É tão São engraçado muito- que o Gustavinho namora, né? Aham. Cara, as meninas zoam o Gustavinho e falam que o Gustavinho é tiozão. Porque o Gustavinho namora a moda antiga, todo romântico. Ai, que É lindo. muito engraçado. As meninas, as irmãs, né, zoam.
o Gustavinho é mó tiozão. É isso, tu resumiu isso mesmo. São dessa geração, mas parece que é de outra. Mas é a misericórdia e a graça de Deus, As tá? meninas também, gente, são um amor, assim, meninas educadas, sabe? Então, Assim, eu simples, equilibro isso até hoje, Tati. Como é que você equilibra isso? Não, Vai? nessa confusão toda, eu enfrentei depressão, Uhum. entendeu? O meu primeiro contato com a depressão foi hormonal. Foi na gravidez, Sim. né? O beta-HCG, eu estava em depressão, descobri a gravidez e o médico falou assim, calma, porque isso é o hormônio. E não deu outra. Uhum. Com 4 meses o hormônio estabiliza, você vai ficar bem. E eu ficava bem mesmo, e não tive depressão pós-parto, nada disso. Mas eu já descobri que o hormônio na minha vida dava esses probleminhas. Sim. Mas depois, foi também pelas frustrações. Tati, eu enfrentei muita frustração. Foi uma bênção fazer as escolhas, foi, mas Deus não me livrou das Olha frustrações, que interessante. do peso da renúncia, porque é nisso que se aprende, Uhum. entendeu? A vida não é um mar de rosa, Tati. A gente vê hoje, assim, em rede social, a gente olha para as pessoas em rede social e você acha que a vida delas é uma maravilha. Não E é. por isso eu até falei aqui em off, né, pessoal? Porque por isso que eu quero esse podcast, pra gente estar tratando aqui de realidade. A gente não tá falando, contando uma história que Ó, não uma acontece, coisa né? sabe o que foi interessante? Eu sou uma pessoa que eu nunca esquentei muito a cabeça com o que as pessoas pensavam de mim. Uhum. Mas isso no bom sentido, tá? Porque as pessoas levam isso também pro mau sentido. Ah, do tipo assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu Sim. quiser. Não é assim que as coisas funcionam. Porque as nossas atitudes, elas impactam outras pessoas. Uhum. Né? Aquilo que eu faço impacta a minha família, impacta até a sociedade. Então, eu tenho que pensar nisso. Mas eu digo assim, eu não vivo em função, meu temperamento é assim. Ah, o que a pessoa está pensando de mim, eu vou fazer as coisas pelo que ela pensa. Não, mas o que eu penso assim, se eu estiver fazendo as coisas direitas, se eu estiver vivendo a minha vida de forma direita, de forma decente, fazendo o que é certo, a Uhum. pessoa pensa o que ela quiser pensar. Mas, por outro lado, não tem jeito de você não se comparar com as pessoas. Eu não me importo com o que elas pensam, mas de você olhar pessoas e querer ser igual, Tati. É, você fica se Querer modelando, né? querer fazer a mesma Contemplando, coisa. contemplando aquilo ali, você vai se tornar, né? Contemplamento. Eu gosto muito dessa palavra. Exatamente. Jesus Scott, o Fala Douglas, muito né? isso, Fala né? sobre isso, né? Sobre contemplação. E o que a Então. gente vê? Aí a gente fica querendo ser como aquela pessoa, porque na tua cabeça, a vida daquela pessoa é um mar de rosas. E não é um mar de Ó, rosas. eu lembro que eu era mais nova, eu sempre tive a visão assim da mulher, vida profissional, aquela mulher numa mesa, com um terninho, entrando Maquiada, como de executiva, salto. aquela coisa toda. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo o que adianta essa mulher ser assim e ela ter perdido todas as outras coisas, né? Mas é o que você fala, aquilo que a gente contempla. Inclusive, eu fiz até um exercício que falo pra você, pra tu ajustar a tua rota. Eu parei de seguir um monte de gente nas redes sociais, tá? Uhum. Acho que eu já comentei isso contigo um tempo aí. Aham. Parei de seguir, gente. Fiz um detox. Eu vou fazer uma postagem, eu até me lembro depois, eu vou fazer uma postagem sobre isso, sobre atitudes que você pode fazer para ajustar a tua rota ainda esse ano. E uma delas é isso, sabe? É diminuir as pessoas que você segue nas redes sociais. Exatamente. Até para você ter aí boas referências, porque a gente se compara muito, né, Não, Márcia? isso é uma coisa muito importante que você falou, ter boas É, referências. a gente se Porque é compara aquilo, né? Eu não me importava muito, mas eu ficava tendo referências. muito. É. Então, assim, eu encarei, nesse processo de equilibrar, encarei muita frustração. Aí a frustração me levou à depressão. Uhum. Porque não tem jeito, leva, né? Exatamente. Precisei procurar tratamento. Uhum. Por isso que eu falo que eu estou equilibrando até hoje, porque eu estou em tratamento. É. Fiz tratamento no Uhum. passado e hoje eu voltei para o tratamento, entendeu? Uhum. Porque é um eterno equilíbrio. São outras questões, Uhum. mas é um eterno equilíbrio. Então, assim, a gente consegue. O que eu mais aprendi foi que a gente consegue equilibrar. Você consegue dar conta. Tem gente que fala assim: não vou conseguir lidar com essa frustração, não vou conseguir lidar com essa perda. A gente consegue sim. Quando Sim, a gente consegue, né? quando a gente foca, a gente E consegue. pedir ajuda, né? Como a gente sempre tá Pedir falando. ajuda. Não ter medo. Não fazer sozinho. Que conselho você daria para outras mulheres que estão considerando tomar essa decisão similar? Considerando, às vezes, fazer essa escolha de se dedicar ao lar? Olha, na minha experiência que vale muito a pena, né? Porque, por exemplo, há pouco tempo eu ouvi da minha cunhada, foi até interessante, a Jojo, né? A Jordânia, minha cunhada, ela falou assim, um dia do nada ela falou pra mim assim: "Nossa, Márcia, os teus filhos foram tão bem educados, eles são pessoas tão agradáveis." Menina, aquilo me emocionou, porque eu falei assim, sabe o que eu senti? Aquilo, um mimozinho de Deus, sabe? De vez em quando Deus sabe como a gente tá. E se você prestar atenção, Deus fala com a gente o tempo todo. E Deus usou aquele dia Jojo para falar comigo assim, filha, valeu a pena, sabe? Porque às vezes você, até hoje, por isso que eu falei que eu equilíbrio até hoje, até hoje você pensa em algumas renúncias que você fez e você fala assim, poxa, será que eu deveria ter renunciado mesmo? Sabe? Até hoje vem pensamentos na minha cabeça, Tati, poxa, eu acho que eu perdi tempo mesmo. Uhum. Poxa, que mole que eu dei.
Até hoje vem isso na minha cabeça, sabe? Não tem como não pensar isso. Mas vale muito a pena. Quando eu olho para trás e vejo, né? Quando eu olho para hoje, olho para trás e vejo a minha família, Tati, a minha família não é perfeita, mas a gente vive num lar em paz, harmonioso, sabe? Eu vejo os meus filhos andando em obediência à palavra de Deus. E a Bíblia fala isso. Eu acho que é 1 João que fala. Não sei se é João que fala. Que a gente não tem contentamento maior do que saber que os nossos filhos andam na verdade, sabe? Então, quando eu olho para essas coisas, por mais que a balança ainda pese, que às vezes eu ainda sinta frustração em algumas coisas, eu olho para trás e vejo que vale a pena. Então, o conselho que eu dou para essa mulher é que a vida é feita de escolhas e a vida é feita de estações também, Tati. Eu me lembro que eu comentei isso contigo uma vez conversando. A vida é feita de estações. Então, assim, eu já passei pela estação dos meus filhos dependerem de mim. E nessa estação eu fiz a escolha de supri-los. E eu renunciei várias coisas. Hoje, com 50 anos, eu tô em outra estação da minha vida, mas eu ainda posso fazer escolhas. Sim. Entendeu? Sempre dá tempo. Nunca é tarde para começar a fazer as coisas. Então, assim, eu olho, valeu muito a pena. Porque hoje eu posso escolher, os meus filhos, um tem 23, vai fazer 24. A outra tem 22, a outra tem 20. E vai fazer 21 em janeiro. Eu tenho 2 que fazem aniversário em janeiro, né? Tem a Bia no meio. Hoje, se eu quiser sair de casa para fazer minha faculdade de medicina, eu posso. Em paz. Eu posso me ausentar de casa porque eles já estão numa idade que não dependem mais de mim. Eu ainda estou em casa, né? Eu ainda penso, considero isso. Porque hoje já são outras coisas que passam pela minha cabeça. Ai, meu Deus, será que eu vou ter disposição para ficar o dia todo fora, né? Mas eu confesso que quando eu entrei na sala de anatomia, meu coração explodiu na minha boca. Eu falei, meu Deus, esse é o meu lugar. Mas hoje eu posso fazer escolha sem ter culpa lá na frente. Você tá entendendo? Eu hoje, Tati, eu lido com algumas frustrações, mas eu não lido com a culpa. Uau. Então, mulher, você que deseja, pensa, coloca na balança qual é a estação que você está vivendo, né? Seus filhos precisam de você, dependem de você, vale a pena parar tudo para cuidar, porque você vai colher os frutos lá na frente. Entendeu? Então, pensa a estação que você tá. Converse com seu esposo, o que seu esposo pensa disso? Sim. Aí uma coisa que eu queria deixar, Tati, também, eu não posso esquecer de falar. Porque quando eu falo essas coisas, às vezes as pessoas podem falar assim, mas ela tem um esposo maravilhoso. Eu comentei aqui. Ela tem um marido que falou assim, olha, eu dou conta, né, da casa, eu dou conta disso. E você pode pensar assim, ela não vive o que eu vivo. Ela não conhece a minha história. Então, assim, gente, o que eu vivi, a minha experiência, eu tô contando aqui porque ela pode edificar mulheres que estejam vivendo a mesma coisa que eu. Mas a minha experiência não é regra. Não é um entendeu? padrão. Não é um. Porque tem muitas mulheres, Tati, que se elas não forem trabalhar fora, não tem comida na mesa. Elas precisam também. Tem mulheres que criam filhos sozinha. Então, várias questões. Porque estão sozinha mesmo. O marido morreu, ou o marido abandonou, né? Tem essas questões. Tem mulheres que estão casadas, mas o marido é ausente, não cuida, é um irresponsável. Existem N situações. A gente já viu N situações. Quando eu vou aconselhar uma mulher num gabinete pastoral, por exemplo, gente, cada caso é um caso. Cada história é uma história. Eu não posso dizer para ela, faz a mesma coisa que eu fiz, porque o que você está fazendo está errado. Jamais. Jamais. Cada pessoa tem um contexto. Então, às vezes, a mulher pode se sentir frustrada, mas eu não tenho como criar os meus filhos. Deus conhece a situação de cada uma de nós. É uma estação, como você falou, né? Um momento. Deus conhece as nossas prioridades, as nossas intenções, Tati. Sim. Se eu quisesse continuar trabalhando fora quando eu ganhei meus filhos, eu poderia. O Gustavo me apoiaria. Não, vamos colocá-los numa creche, vai trabalhar fora. Entendeu? Mas hoje eu ia estar pensando assim, poxa, por que eu que não ensinei esse princípio? Por que eu que não eduquei? Porque eu podia. Era uma escolha diante de mim. Você quer a sua realização pessoal ou você quer cuidar dos seus filhos? Eu poderia ter optado pela minha realização pessoal. Eu tive essa escolha. Você tá entendendo? Mas nem todas as mulheres têm essa escolha. Você me fez lembrar de um caso de uma mulher que me procurou. Ela queria fazer mentoria, só que ela era mãe de 5 filhos. E o sonho dela era ser palestrante também. E aí eu fui vendo e tal, e eu fui honesta com ela. Eu falei, olha, vou ser bem sincera com você. Eu acho que não é o momento para você investir numa mentoria. Você tem 5 filhos e era filho escadinha, que precisava dela presente ali. E aí eu lembro que ela queria fazer faculdade, queria fazer um monte de coisa, mas eu fui honesta.
poderia ter ganhado um dinheiro com ela, vou alimentar, mas eu fui verdadeira com ela e depois aconteceu outras situações que bom que ela estava em casa, depois eu fiquei sabendo de outras coisas que ela me procurou depois e eu novamente a orientei o quê? Cuida da sua família, não é hora de você investir nisso agora. Aí até que ela conseguiu investir numa outra questão de trabalho, que aí permitiu ela ficar em casa e trabalhando. A gente tem que olhar pra gente, Tati. Eu olhava pra mim e falava, o que eu tô priorizando? Os meus caprichos ou as verdadeiras necessidades? Então, quando eu aconselho mulheres, assim, se vem num gabinete, ou às vezes eu vou dar uma palestra, eu falo isso, gente, olha pra sua realidade. Isso aí. Quando eu comentei aqui da gente ficar olhando pros outros, a gente precisa... Porque a rede social, ela é uma bênção e uma maldição se você não souber usar ela. A gente fica olhando pra vida dos outros, a gente tem que olhar pra nossa, Tati. Qual é a minha realidade? Eu posso abdicar de trabalhar fora? Eu podia. Tem mulheres que não podem. Entendeu? Preciso pôr numa creche? Tem mulheres que precisam. Outras não precisam. Então, você tem que analisar a sua realidade, olhar para... Eu penso isso, olhar para dentro de você, entendeu? E fazer as escolhas. De acordo com aquilo que você pensa. Porque tem mulheres que não abrem mão, Tati. Quando eu brinquei negócio de Isabel, né? Brincadeira. Mas tem mulheres que não abrem mão de ter, por exemplo, o controle financeiro da sua vida, né? Elas não conseguem conceber a ideia de ter a vida financeira em conjunto com o esposo. Entendi. Entendeu? Eu era uma que jovem, eu não tinha essa ideia. Mas o Senhor foi me levando. É o que eu falei. Que bom que a gente muda, né, Márcia? Que a gente muda. É moldada, né? Olha, namorando o Gustavo ainda, né? Como a gente namorou muito tempo, já no final do namoro, noivado já, a gente já começou a ter a vida financeira junta, porque ele foi trabalhar no Rio e quem recebia o salário dele era eu, na conta. Então a gente já recebia o salário, já juntava, a gente já tava, né? Como que tá pra casar, você já começa a comprar as coisas. Sim. Então a gente começou a ter sonhos em comum, né? Então a gente começava a administrar em comum. E é assim até hoje. Conta conjunta, né? O dinheiro é nosso, não é dele, não é meu. Então, assim, eu fui vivendo essa realidade, mas nem todas as mulheres vivem. Então, eu fui levada a uma escolha. Eu quero ter minha independência financeira, porque bem que eu queria, Tati. Então, acho que eu gosto de falar, amor, posso comprar um tênis? Mas eu aprendi isso, né? Mas tem mulheres que não concebem essa ideia. Entendi. Então, tudo vai de cada uma. Sim. De como você enxerga o mundo, daquilo que você pode mudar, daquilo que você pode melhorar. Entendeu? As escolhas que você vai fazendo. Gente, hoje eu olho para trás e falo, poxa, graças a Deus que eu abri mão e eu pedi ao meu marido para comprar um tênis. Porque agora, se eu quiser voltar à minha vida profissional e comprar o tênis sem falar com ele, eu posso. Sem culpa. Entendeu? Olha como é que as coisas são, né? E, Márcia, deixa eu te perguntar. A gente já caminhando aqui para a finalização. Ó, gente, vou tomar minha aguinha na minha canequinha olha personalizada. Olha, ajustando a rota. Isso aí. Márcia Figueiredo. Olha só. A Aline Arte que fez essa caneca. Gente, olha que papo esclarecedor para você e mulher. Como você vê o seu futuro? Há planos para explorar novos interesses? Como que você vê o seu futuro? Sempre há. Por conta da depressão que eu estava enfrentando, eu achava que não tinha mais, né? Falava, ai, olha a crise de novo, né? Lá atrás estraguei minha vida. Agora com 50 anos não dá tempo de fazer mais nada. Gente, claro que dá, sempre dá. Sempre dá. Né? Então tem planos sim. Só que eu, sinceramente, agora é um barato, né? Porque agora eu começo a olhar. Se eu tô falando que a gente vai mudando os nossos valores, eu começo a olhar as necessidades ao meu redor e fico pensando assim, poxa, será que vale a pena mesmo ser médica? Apesar de eu amar, né? Amar aquela sala de anatomia. Às vezes que eu entrei no centro cirúrgico, eu já assisti um monte de parto, Tati. Porque como eu gosto, né? Parto é mais fácil de assistir. Meu Deus. Os homens desmaiam, não pode ver sangue. Gente, eu vou. Desde que eu faça as fotos, desde que eu filmo, porque eu adoro. Mas eu penso hoje assim, poxa, será que vale a pena me tornar médica? Hoje eu vejo uma necessidade na área de educação. Eu vejo que precisa de mais educadores, sabe? Para pegar ensino médio, sabe? Legal. Adolescentes, e você poder ser um canal de princípios na vida deles. Né? E outra coisa que eu sempre fui apaixonada é por língua portuguesa. Adoro letras. Sempre gostei de estudar português. Detesto as exatas, mas amava português. Aí eu falo assim, poxa, será que não valia a pena eu fazer uma faculdade de letras? Porque eu me vejo, é um outro lado meu. Me vejo médica, porque eu amo a área de saúde, mas eu me vejo numa sala de aula. Tem gente que detesta, mas eu me vejo numa sala de aula dando aula para ensino médio. Olha só que Sabe legal. aquela turminha do barulho? Eu me vejo lá dentro. Então hoje eu já... Mas tem planos? Tenho. Só bom. que eu tô igual adolescente, na dúvida. Agora que eu posso fazer uma porção de coisa, eu tô... Ai, o que eu faço? Agora que tem possibilidade. Tem de estar na possibilidade, dúvida, o que eu faço? Mas sempre tem planos. Só que os meus planos hoje,
quando eu era jovenzinha, os meus planos estavam voltados para minha realização pessoal. Uhum. Hoje, os meus planos estão voltados para ser útil. Olha que Hoje eu interessante, fico pensando ser assim, útil. cara, criei meus filhos, né? Eu creio que eu dei a minha contribuição para a sociedade no sentido de ter uma família abençoada, que eu creio que isso faz muito parte de uma sociedade abençoada. Aí eu fico pensando, o que eu posso continuar acrescentando Legal. para que o meu tempo nessa terra tenha valido a pena? Gente, amadurecimento, né? Mudou. Olha só. Antes eu não mudou. pensava nisso. Hoje eu penso assim, eu quero deixar um legado, Tati, Uau. entendeu? Hoje eu olho para trás e falo assim, na minha família eu creio que eu já estou deixando. Se eu morresse hoje, se eu partisse para a eternidade hoje, eu creio que os meus filhos iriam viver bem, iriam saber lidar com isso e tal, né? Mas hoje eu penso assim, não, mas eu creio que eu tenho muito tempo ainda. Que eu tenho uma impressão que eu vou ficar bem velhinha. Pode ser que não, mas eu falo com Deus que eu quero passar por todas as fases. Né? Muito bom. Já que eu curti Sim. a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, vivi todas essas genuínas. Falei, agora eu também quero curtir, quer ficar velho, né? certo. Falei, eu quero passar por lá. Então hoje eu já olho pro meu futuro pensando assim, eu quero ser útil, eu quero deixar um legado. Eu quero que quando eu morrer, as pessoas olhem pra minha vida e falem assim, poxa, a vida dela fez diferença. Valeu a pena. Né? Hoje eu olho assim, eu fiz diferença na vida dos meus filhos, tá Uau. bom? Graças a Deus. Agora, em quem mais eu posso continuar fazendo a diferença? Muito bom. Por isso que eu tô nessas dúvidas. Eu quero fazer a diferença. Mas que bom que você tá viva e tá com essa Exatamente. A expectativa né? A perspectiva e a expectativa é de continuar sendo útil aí para deixar um legado. Muito bom, Márcia, muito bom. E o que você daria de conselho para Márcia de 20 anos atrás? Ai, sei lá, tinha que aconselhar em tanta coisa, né? Você falaria Mas, pra sinceramente, primeiro eu daria um elogio, né? Que ela fez boas escolhas, ela? Uhum. né? E o conselho que eu daria para ela, há 20 anos atrás, eu era tão... Eu acho que há 20 anos atrás eu aconselharia ela a ter procurado melhores referências, sabe? Porque muita coisa que eu sofri naquela época é porque eu não tinha boas referências. Eu me espelhava em pessoas que não eram boas referências. Então eu tinha planos que, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, não teriam dado certo. Uau. Entendeu? Então, assim, é o conselho que eu daria para ela, jovenzinha, e que eu daria para as jovenzinhas hoje. Procure boas referências. Muito bom. Porque eu acho que o mundo hoje, ele sempre foi feito de referências. Eu sei que o ser humano sempre precisou de referências. Mas antes, a gente não tinha tantas opções de referência. As nossas referências eram mais quem estava à nossa volta. Sim. A nossa convivência, né? As amizades. Hoje, além disso tudo, que nós ainda temos muita gente à nossa volta, a gente tem muita referência aí pela internet, muita coisa. Então, o conselho que eu daria para mim era buscar melhores referências, porque eu poderia ter evitado problemas na minha vida com relação a isso. E para as jovens de hoje, escolha as referências. Fique bom. atenta nisso. Muito bom. Né? A vida não é um mar de rosa, não existe essa vida maravilhosa da internet, assim, não existe isso não. A vida, gente, se você for botar o equilíbrio na balança, ela é feita de muito mais frustrações do que conquistas. Verdade. E saber lidar com elas, né, Márcia? As Até para dar crises, valor né? às conquistas, né? Muito bom, muito bom. Até para dar valor às conquistas. Gente, que aula de vida. O podcast Ajustando a Rota é isso. É aula de vida. Márcia, eu quero te agradecer. Eu que Muito agradeço a obrigada, amiga por tá? me convidar para esse podcast. Claro, gente. Eu sempre, achar que né, eu teria gente? alguma coisa para acrescentar. Gente, tem muito. Eu tô aqui pensando, assim, até nas minhas escolhas, sabe? E o que você falou, o quanto que valeu a pena você investir nos seus filhos. E hoje, realmente, são, assim, jovens, assim, exemplares, agradáveis mesmo. Você chega, É eles pura são... graça e misericórdia. São, assim, São. amáveis. Vocês são uma família exemplar pra gente também, sabe? Eu falo com o Marcelo, que aquela vez que a gente viajou com vocês, Aham. eu falo, gente, foi tão rápido, mas parece que foi tanto tempo, que vocês são demais, gente. É muita história. A gente passou uns dias na região dos Foi. lagos, né? Foi muito Aham. gostoso. Foi muito bom. E eu quero agradecer, assim, porque realmente você já tá deixando esse legado pra gente. E você tem muito pra ensinar pras mulheres também. Essa fala, acho que a gente tem que ouvir Pode mais ser o que sobre ela isso. quiser, Tati. Ela só precisa ter equilíbrio. Isso aí. Sabe? Até com relação à vida profissional, a própria palavra de Deus fala sobre isso. Vou dar uma dica para as mulheres aqui. Vai ler Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10, quando fala da mulher virtuosa. Se você olhar para aquela mulher, aquela mulher era tudo. Aham. Ela era do lar, ela era profissional, ela era conselheira, ela era mãe, ela era esposa. Olha para aquilo, ela pode ser o que ela quiser. Sim. Para mim, o ponto-chave é bom senso e equilíbrio.
Olha para as estações da vida. Qual a estação que você está? Você está na estação de ser mãe? Você está na estação de ser uma empresária? Você está na estação de mais idade? Qual a estação que você está? Equilibra isso aí, entendeu? Muito bom, muito bom. Porque o tempo vai passar, as coisas vão acontecer. Ok. Gente, muito obrigado, tá, Márcia? Eu que Espero te ver agradeço. aqui novamente pra gente Quando papear quiser. mais, tá? Tem muita Gente, coisa para contar, muita coisa doida aprende também. com ela, hein, gente? Muita coisa. Obrigado. Tchau, Amém. tchau. Eu que agradeço. Beijo.